tarde a todos. Sejam bem-vindos e começo por felicitar o acolhimento e a colaboração da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que fez deste palácio hoje a nossa casa, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral e todos os presentes. Bem-vindos a esta casa que é de todos. Esta casa está à guarda neste momento desta Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Tem sido ótimo trabalhar com a Fundação. A Fundação claramente tem um papel que a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros quer e ajudar no seu desígnio e, portanto, estaremos cá sempre para ajudar no que vocês necessitarem, não só porque são nossos senhorios, mas porque acreditamos no que estão a fazer. A Fundação tem esta ideia clara. Acreditamos que o caminho é a aposta na identidade cultural, na valorização do património rico e diverso, o desafio de colaborar na implementação da política pública de arquitetura e paisagem de Portugal, um trabalho em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, com a Direção-Geral do Território, com a Ordem dos Arquitetos e dos Paisagistas. Foi também com esta responsabilidade que a Fundação trouxe para Portugal o maior prémio ibérico de arquitetura, para distinguir a preservação ou a construção nova com recursos a técnicas e materiais locais. Foi também neste espírito que a Fundação aceitou o papel de representar em Portugal a Associação Europeia de Cidades e Regiões para a Cultura. E a minha presença é principalmente uma presença de reconhecimento e de apoio ao trabalho que a Fundação Serra Henriques tem feito. Ora, nem sempre foi fácil cruzar os talentos de tantas universidades, de tantas organizações profissionais, autoridades locais, em torno destes grandes desígnios. Fomos sempre pelo caminho da cooperação e de saudáveis parcerias. E o cruzamento aconteceu, vai acontecendo. Nem nunca saberemos como é que teria sido de outra forma. Mas sabemos que foi mais encorajador com a motivação e com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Sabemos que só foi possível com o empenho de todas as faculdades, da Trienal de Arquitetura de Lisboa, do Docomomo, da Casa da Arquitetura, da Associação Portuguesa de Urbanistas, da Ordem dos Arquitetos, dos Arquitetos Paisagistas e de tantos outros que partilham esta vontade de ver as coisas realmente acontecerem. Muitos destes temas encontram-se hoje aqui espelhados em livros que tivemos a honra de publicar e que servirão de mote para as conversas cruzadas. Obrigado. Que eu acabo por estar, enfim, neste cruzamento, nesta encruzilhada, em diferentes posições ou camadas. Eu participei também nos trabalhos do pequeno grupo que reuniu para a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem e, portanto, foi com grande agrado que aceitei este desafio que a Fundação Serra Henriques, de algum modo, cruzava com a Ordem dos Arquitetos e com o seu desiderato de criar esta plataforma de educação para a arquitetura. Enfim, que o Alexandre bem explicou. Muito obrigado. Como é que se reflete? Eu inicio também por agradecer à Fundação Serra Henriques esta excelente iniciativa. Tive contacto com os livros só agora e da primeira abordagem que eu vejo aos livros é que de facto eles são maravilhosos. E quando digo maravilhosos é porque a maneira como, através da sua organização que eu verifiquei, é que cobrem e dão-nos logo uma noção do que é que nós pretendemos e aquilo que poderemos encontrar dentro dos livros. E enaltecer o surpreendente papel que a Fundação Serra Henriques tem tido na arquitetura em Portugal, na missão cívica que desempenha e à mesa que aqui se encontra, e já agora ao João Santa Rita, que me parece que com as sábias palavras que disse e com a boa educação habitual mostrou por que razão é que foi um excelente presidente da Ordem dos Arquitetos e também com essa missão cívica que é um bocadinho difícil de encontrar numa profissão liberal
na qual o próprio nome diz que liberal corresponde à liberalidade e, portanto, a capacidade de colaboração nem sempre é da solidariedade máxima. E, portanto, as pessoas que desempenham estas funções parece-me que fazem um trabalho excelente, felizmente. Boa tarde a todos. Agradecer, obviamente, a possibilidade de estar aqui à Fundação Serra Henriques o convite. Acrescentando em relação àquilo que a Maria Rita já aqui disse, portanto, que é muito importante perceber que este é um projeto de natureza independente, tem uma relação institucional que foi criando ao longo dos seus 3 momentos, isso é uma questão bastante relevante. Todo este material é material importante quando nós procuramos confrontar-nos com o património, portanto não é algo que nos seja estranho e que deve ser trazido à discussão, e essa podemos dizer que é a intenção primeira do livro. Eu acho que tem 2 lados, não é? Eu sou geógrafo numa escola de arquitetura e, portanto, da experiência que tenho, a mim põe-me questões completamente diferentes, porque eu funciono um bocado como ao programa do pavilhão multiusos. Esgotados os assuntos da arquitetura, da geometria, da história, do que for, está ali o Álvaro Domingos que depois vai responder àquele assunto e àquele e ao outro. Eu confesso que, por vezes, me vejo muito aflito. Uma vez fiquei particularmente irritado com uma coisa que eu vi a propósito de um relatório da ONU que tinha aquele slogan muito repetido que dizia que metade da humanidade vive em cidades. E eu perguntava quais cidades, porque é uma daquelas palavras que funciona como uma caixa preta, não se sabe muito bem o que é que cidade significa. Melhor seria estudar a urbanização e as suas muitas contradições. E então, descascando a estatística daquela frase, a maior parte da urbanização chama-se bairros de lata, moceque, favela, barriadas, etc. Está quase toda no hemisfério sul, ou então está no sul, como é o caso da Índia. E havia um desconhecimento total sobre o assunto, quer dizer, aprendiam-se modelos não muito discutidos sobre o que eram supostas receitas urbanas, mais ou menos pré-cozinhadas, tinham-se algumas experiências romanticizadas de trabalhar no terreno, por exemplo, o sal serve para tudo, para formar um olhar romântico sobre a participação, as pessoas, a comunidade, começam a ser palavras muito castigadas. Porque depois as pessoas não são entidades sociológicas nem políticas, as pessoas, enfim, são polícias, são ladrões, é preciso conhecer mais qualquer coisa. A comunidade não é todos a querer ajudar toda a gente, não, a comunidade pode ser, tem o pior e o melhor dos humanos, não é? É de facto um gosto e, digamos, dar os parabéns à Fundação Serra Henriques por estas iniciativas. É bom que existem em Portugal, digamos, estas instituições e hoje aqui neste painel também já a presença de universidades, instituições internacionais, trienais de arquitetura. Tudo isto chama a atenção para que a arquitetura de facto é um agente importante do nosso país, também a nível económico. E digamos assim, temos, enfim, também enquanto ordem, também enquanto Política Nacional de Arquitetura e Paisagem que foi aprovada em 2015 e que, portanto, está a ser implementada. Eu lembro que há uns anos, quando abriu, e vão lá muitos anos, quando começou a Escola de Arquitetura em Coimbra, quando abriu, não me recordo exatamente, início dos anos 90, meados dos anos 90, já não sei, e mais tarde, quando abriu o departamento técnico e quando abriu a Árvore, lembro, por exemplo, a Universidade de Coimbra defendeu muito e bateu-se por uma questão que era: nós queremos marcar uma diferença e queremos estar associados às engenharias, por aí fora. E foram muito criticados nesse momento. Lembro de uma certa polémica que isto lançou. E o técnico, de alguma forma, o mesmo, não é? O que eu digo isso como culpada em várias universidades, que de facto os modelos que se passam são modelos muito ligados ao ícone e ao objeto e muito poucos ligados ao território e àquilo que é a sociedade, os desafios da sociedade. Nós achamos que o conjunto, nós, quando digo nós, é Intebau, Prémio Rafael Manzano, etc., que estamos interessados em
de alguma forma, complementar o ensino de arquitetura com algum ensinamento também ao nível da arquitetura tradicional, que achamos que é uma lacuna no nosso ensino. Ninguém ensina arquitetura tradicional nas nossas escolas. A Trienal, quando nasceu, partiu do nada. E ao encontrar nestes parceiros um conjunto de competências, um conjunto de meios que já existem, extremamente competentes, nós chegamos a um público de uma maneira muito mais eficaz. O prémio tem um caráter institucional e académico. O objetivo do Archiprix é precisamente cingir-se, já vou explicar um bocadinho melhor, mas é servir à academia, que se destina a distinguir os méritos dos alunos, dos talentos, os novos jovens talentos da arquitetura, assim como dos seus professores, orientadores, das instituições de ensino, enfim, é no fundo um reconhecimento da excelência do ensino da arquitetura em Portugal. Nesta viagem ao invisível. A ideia depois da exposição foi a de poder materializar ou expor ou tornar visíveis os trabalhos daqueles que connosco acompanharam a viagem. Foi uma medida concreta de resposta a problemas concretos no território, e eu pergunto se não haverão, de certa forma, diretrizes que se pudessem tomar, ou modelos aqui para... Filipe, estás tão envolvida no ensino que talvez pudesse ajudar. Voltar atrás a algumas questões que ficaram aqui, que falamos. A primeira é, não posso aceitar que se diga que as escolas não ensinam arquitetura tradicional. Como a partir da FAUP não posso dizer que isto não aconteça, não é? Para responder ali ao Sr. Maganha. Realmente na faculdade nós temos um conjunto de unidades curriculares, que agora chamamos assim, né? Que se baseiam que partem do estudo da arquitetura tradicional, sejam as disciplinas de construção, sejam as disciplinas de história, e mesmo tem algumas de projeto que se cruzam com isso. Eu diria, por exemplo, e acho interessante perceber como, e também não me revejo hoje a FAUP como uma escola que esteja interessada, ou que os alunos saiam da escola focados no objeto, e no objeto espetacular. Acho que isso aconteceu, passou, mas não é hoje o paradigma da escola e o paradigma do estudante que sai. 10 obras, enfim, é sempre uma escolha difícil, podemos estar aqui há muito tempo a dizer falta isto, falta aquilo, falta imensa coisa, nós sabemos, falta imensa coisa. Mas que fazem realmente parte do nosso cotidiano, é? Temos uma tentámos, por exemplo, próxima. O facto de estar aqui uma estação metropolitana, é justamente isso, não é? É mostrar ao comum dos cidadãos que todos os dias usa uma obra de arte. Creio que este livro, que esperamos que seja bem sucedido, seja o primeiro passo para mais contribuições que possam ajudar a divulgar a arquitetura portuguesa, a paisagem portuguesa, o património. Todas estas questões, todas estas abordagens dos livros ligam-se connosco, com os homens. Entenda-se aqui os utilizadores dos edifícios. E, portanto, a identidade, a cultura, o património, a memória que estes edifícios do período moderno transportam e que hoje nós conseguimos reutilizá-los, renovar a maneira como os entendemos, como os lemos, faz com que a cidade continue a ser a melhor ou a maior criação do ser humano, do homem, e que nós consigamos reviver dentro dela memórias que nos foram passadas gerações e gerações, que nos caracterizam como uma identidade e que os edifícios aí o transportam. Relativamente à pergunta do Francisco, é assim uma pergunta um bocado armadilhada, porque dá-se a ocorrência de que efetivamente sou o diretor do departamento agora e, portanto, certas coisas que eu diga poderia dizer com mais facilidade quando não era diretor do departamento ou quando deixar de ser. Mas há certas coisas que eu posso dizer sobre isso.
e reconheço muito bem aquilo que diz o João Santa Rita. Primeira coisa é que eu tive sempre a impressão de que o ensino da arquitetura parece obedecer a certos equívocos, e um deles é presumirmos que os alunos, quando saem no 5º ano, vão fazer um projeto num hotel com 400 quartos. E uma vez a reitoria até nos disse que havia uma preocupação muito grande com a FAO, porque nós tínhamos um insucesso escolar muito alto. De facto, o motivo um pouco também para estarmos aqui hoje a debater é porque podemos, enfim, ajudar-nos uns aos outros e de alguma forma apoiar-nos em coisas que podem ser convergentes e ser comuns, sem prejudicar as diferenças e a riqueza que há na diversidade arquitetónica do nosso país. E pronto, e começando então por responder um pouco ao que está a acontecer no âmbito da PNAP, digamos que há cada vez mais uma cultura de construção que está a ser reclamada internacionalmente, e também nesse espírito, digamos, o termo alemão, inglês, enfim, que é a Baukultur, a cultura de construção, estamos a procurar que seja mais visível até em termos governamentais e da administração. E, nesse sentido, de facto, encaixa a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, no qual se promoveu já uma conferência o ano passado, também apoiada pela Fundação Serra Henriques. Aliás, a publicação da PNAP foi distribuída a todas as câmaras do país. E é também neste ponto que entronca um aspecto que o Alexandre já referiu ao início, que é, digamos, estarmos atentos e termos também aqui as infraestruturas de Portugal, para que nos podem, enquanto dono de obra, enquanto entidade pública que tem muito património no interior do país, e é neste aspecto que, ligando a este enquadramento que há na política de ordenamento do território, que se podem, de facto, fazer iniciativas importantes para a recuperação do património, como aquela que foi feita o ano passado em Marvão e que é objeto do livro que vai ser apresentado depois na segunda mesa. É neste espírito que se enquadra também um pouco o desafio que foi lançado aqui pela Fundação de confrontar várias visões e várias visões diferentes, que elas são, digamos, todas úteis a vários níveis, e seja para territórios muito urbanos como para territórios mais dispersos. De facto, as técnicas tradicionais, para responder ao paralelismo que me pedes, não é pela técnica em si, é porque de certeza que aquelas pessoas não construíam assim porque se lembraram, elas construíram assim porque era o que tinham naquele momento, naquele lugar, tinham acesso, e foi experimentado durante anos e séculos. Portanto, aquilo funciona. Porquê andarem a inventar a roda e ir buscar um material à África do Sul com uma pegada ecológica brutal, a gastar petróleo e tudo mais, quando tem ali um monte de terra ao lado? E porquê o pudor de hoje em dia na universidade não se ensinarem coisas simplesmente porque se querem criar objetos de exceção? E assim, não é preciso ensinar tudo, como diziam os colegas, não é preciso ensinar tudo, mas é preciso respeitar as pessoas, se quiserem aprender aquilo, deixá-las. Eu e o Álvaro, ainda no outro dia, não é? Havia uma aluna que queria fazer uma tese e nós perguntávamos, aquilo era de tal maneira diferente, se ela ia ter literatura sequer para pegar naquilo. A população teve uma adesão muito curiosa. Visitámos cidades diversas, aldeias, lugares, entramos nas casas, medimos, desenhámos à mão livre, procurámos compreender processos construtivos, isto foi durante a primeira semana, tudo o que nos pudesse permitir ter manancial de informação bastante grande do ponto de vista da tipologia, não só dos elementos de composição dos edifícios, das casas e dos espaços urbanos, mas também dos seus processos construtivos. E procuramos, e depois na semana seguinte, obviamente, desenvolvemos o projeto, a proposta, ou várias propostas até, para a reabilitação dos espaços e dos edifícios da Freguesia da Beira. Dizer mais uma vez que a Direção-Geral do Património Cultural entende o trabalho da Fundação Serra Henriques, não é só o Estado que pode valorizar e recuperar o património, tem que ser um trabalho e um esforço total da sociedade em geral e de todas as pessoas, aquelas que estão à beira do seu próprio património, aqueles que estão fora, e destas fundações que existem, que não são muitas, e portanto temos que as acarinhar e agradecer mais uma vez e esperar ver-vos a todos muito em breve em outras iniciativas que a Fundação faça. Muito obrigada.